Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Mais um domingo especial e todos os domingos quando eu chego eu falo que o culto é para você, tá? Não é para outra pessoa, estou falando com você que diz, pastor, estou aqui, sou membro da Igreja Identidade de Cristo, só que eu assisto em casa. Interessante que esses dias uma senhora me perguntou, ela deve estar até nos assistindo agora, né? Ela falou assim, pastor, estou tão triste, estou arrasada, disse ela. Falei, por que a senhora está tão triste assim, tão arrasada? Ela falou, porque teve um pastor que falou que se a gente assiste só em casa, nós não vamos para o céu, porque se nós não frequentar a igreja. E eu estou triste porque eu estou na chácara, estou com problema de saúde, não posso ir à cidade. Então, consequentemente, eu só estou assistindo o Senhor aqui pela rede social. Eu queria ouvir do Senhor, é verdade o que ele falou? Eu disse, não, senhora, de maneira nenhuma, esquece o que ele falou. Mas ele é uma pessoa importante. Será que tem gente que são tão importantes diante de Deus, como elas às vezes parecem importantes diante dos homens? Tem pessoas que aqui na terra, elas têm uma palavra positiva, só que diante de Deus, o dia que elas chegarem lá, elas vão ver quantas coisas ruins elas praticaram, quantas pessoas elas mataram a fé, até porque essa senhora está me assistindo agora, né? Né, senhora? A senhora disse assim, lembra que a senhora disse que, falou, poxa, eu até pensei, falar, então não adianta, não vou nem assistir mais, não. Palavras dela, né? Não estou falando o nome dela nem a cidade, né? Só contando o fato, porque eu achei interessante, porque talvez pode ser a dúvida de muita gente. Será que se eu assisto só na igreja, se eu não estou indo na igreja, eu assisto só online, se Jesus voltar eu vou para o céu? Se Jesus voltar você vai para o céu, não é por causa da igreja. Jesus não tem uma igreja predileta. Jesus não tem uma igreja assim, tipo, a Assembleia de Deus é minha igreja. Jesus não olha do céu e diz assim, a Igreja da Graça é minha igreja, a Igreja Universal é a minha igreja, a Igreja Batista é a minha igreja, ou a Presbiteriana é a minha igreja, ou a Adventista é a minha igreja, ou a Congregação Cristã no Brasil é a minha igreja, ou a Igreja Deus é Amor é a minha igreja. Não, Jesus não tem uma organização religiosa favorita. Jesus tem a igreja. E a igreja são as pessoas que entregaram suas vidas a Ele. No livro de João, capítulo 4, Jesus, quando encontra aquela mulher que estava na beira do poço e aproveitou para perguntar a Jesus algumas perguntas, tendo em vista, ela percebeu que Jesus era profeta, então ela disse assim, olha a pergunta que ela fez. Disse Jesus, então, fala com ela, João capítulo 4, versículo 15, Jesus fala com ela, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Jesus falou de água viva com ela, né? Quando ele pediu que ela desse água, ele disse, mas como é que você fala comigo, sendo tu judeu? O judeu não fala com os samaritanos. E aí Jesus falou, se você soubesse quem está falando com você, você que pediria, e eu te daria água viva, que jorra para a vida eterna. Então ela disse, dá-me desta água. E Jesus então diz, vai lá, chama teu marido e vem cá. A mulher falou, mas eu não tenho marido. Jesus falou, muito bem, você já teve 5 maridos, né? E agora esse que agora está contigo não é teu marido. E isso disseste com verdade, não tenho marido. Quer dizer, essa senhora tinha uma vida, ela tinha uma busca constante. A busca dela espiritual era tão grande que refletia no mundo material. Ela não era feliz no mundo material porque ela não era feliz espiritualmente. Ela tinha uma procura dentro dela, ela tinha um vazio dentro do coração. Dentro do coração, ela buscava se encontrar, ela queria encontrar a razão da vida dela, a razão do viver dela. E ela então teve vários problemas conjugais em busca da felicidade real. Talvez muitas pessoas que estão me assistindo agora
Você tem tido vários problemas materiais, mas a raiz do problema material que você está tendo é exatamente o problema espiritual, é a falta da sua espiritualidade, é a falta de você entender o que é a espiritualidade. Então a mulher disse: Senhor, vejo que tu és um profeta, porque você falou de coisas que eu estou vivendo. Então ela faz uma seguinte pergunta: nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Pergunto: mulher, disse Jesus, podes crer-me que a hora vem. Aliás, desculpa, então ela dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então você vê que Jesus descarta a hipótese do monte e a hipótese de Jerusalém ser o lugar dos verdadeiros adoradores. Jesus disse assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Olha que coisa interessante o versículo 23. Então Deus não tem uma igreja, uma denominação favorita. Não adianta o pastor que você conhece dizer: não, a minha igreja, você tem que vir para a minha igreja. Você não pode sair da minha igreja. Se você sair da igreja, você perde a salvação. Já vi pastor falar isso. Já vi pastor dizer isso. Se você sair dessa igreja e for para aquela, você está saindo da presença de Deus. Se você deixar de fazer isso, você está deixando de seguir a Deus. Para, pastor. Não tem isso. Vamos pregar a palavra, vamos ensinar o povo a amar a Deus e não servir com medo das coisas. Aí vem o pastor e diz: não, se você não vier na igreja, você não está servindo a Deus. Eu sei que tem pessoas que elas não têm como ir na igreja, pastor. Elas têm problemas de andar sozinhas, elas têm problemas de não conseguir atravessar a rua, os filhos não deixam sair porque é perigoso. E por isso tem hoje essa facilidade de nós estarmos aqui. Mas se ela não for na igreja, tá, pastor? Vamos dizer, fala a verdade aqui para mim. E tem pastor que quer que você vá lá, é porque você estando lá, você se sente obrigado a ajudar. Não é? Ele não está pensando na tua alma. Vamos ser sinceros. Ele não está pensando na tua alma. Ele está pensando em números. Ele está pensando em números. Por isso, eu venho dizer a você, minha amiga, se você recebe a palavra aqui no programa e nos tem como seu pastor e alimenta com o que nós ensinamos e se sente alimentado, pronto. Se Jesus voltar, você vai. Você vai. Pode ter certeza disso que você vai. E vai ter pessoas que vão estar no altar da igreja, vão ter pastores que vão estar pregando e quando Jesus voltar eles vão ficar. Sabe por quê? Porque eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Tem pastor que mente. Mente e as pessoas nem percebem que ele está mentindo. Né? Eu vi um dia um pastor falar assim, eu já tinha escutado, mas eu escutei e falei: não, eu não escutei. Eu escutei, mas falei: não, eu não escutei esse pastor falar isso. Eu escutei, mas não escutei. Aí o pastor falou assim: olha, eu não faço campanha política. Eu não faço campanha política. Mas está aqui o nosso candidato, eu queria que você orasse por ele. Mas peraí, você não faz campanha política e coloca o candidato no altar e pede para a igreja orar por ele? Aí você sai de um lugar e já vai para o outro e faz a mesma coisa? E sai daquele outro lugar e vai para o outro e faz a mesma coisa? Não está mentindo? Não seria mais bonito dizer: não, gente, está aqui, nós precisamos, vamos fazer assim, assim, assado. Vocês podem me ajudar em oração? Porque há pessoas que pensam que Deus, meu amigo, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Jó, eu li esses dias aqui, que
Eu estremeci. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Jó, capítulo 6. Jó, aqui, ó. Tá aqui o Jó. Jó, capítulo 6, capítulo 8, versículo 14, pastor. Desculpa a sinceridade. João, capítulo 8, versículo 14. Eis que Deus não rejeita o íntegro. Seja íntegro, fala o que precisa ser dito, uai. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Deus não toma pela mão o malfeitor. Deus não toma pela mão o ímpio. Deus não toma pela mão o pecador. Por que não falar a verdade? Por que não dizer a verdade para as pessoas? Por que não dizer a verdade, né? Então, voltando aqui para o texto que nós estávamos vendo, você pode assistir em casa. Nós ministramos a ceia, aí você pega o seu pão, você pega o seu cálice, principalmente você que me conhece, eu estou completando 30 anos de ministério esse ano. Na TV, talvez, e vocês já me viram desde 1900 e coisinha, depois nos anos 2000, e aí foi para ir para frente. Aí depois veio a internet, aí nós acabamos ficando amigos. Aí você diz assim, poxa vida, pastor, eu me alimento com a palavra que o senhor prega. Eu me alimento com a palavra, pronto. Você pode pegar o pão, pode pegar o cálice aí em casa e ministrar na presença de Deus. Tá? Pode ter certeza disso, Deus é contigo. E você não tem que temer ao que os outros dizem, porque muitos querem a sua presença, não é para você estar ali cultuando a Deus, não, é para te ver como números, porque para alguns números contam em vários sentidos. Então, Jesus disse, os verdadeiros adoradores, preste atenção nisso, João 4:23, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem que o Pai quer? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não falou aqui de uma instituição. Não existe uma instituição favorita de Deus no mundo. Não existe. Não existe. Não tem uma igreja batista, Betel, batista da Monte não sei o quê, americana e tal. Não tem. Não tem. Jesus, quando voltar, ele vai procurar adoradores, pessoas que se voltam para ele em espírito, alma e corpo, pessoas que se voltam para Deus dizendo, Deus, tu és o motivo do meu louvor, o motivo da minha adoração, tu és o meu verdadeiro Deus, eu te amo com toda a força que há em mim. Com tudo que há em mim, Senhor, eu te amo, eu te sirvo, eu te adoro. É isso que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer saber de qual denominação, Deus não quer saber, minha amiga, aonde você deu o seu patrocínio, se foi lá, se foi aqui. Deus não quer saber isso. Deus quer saber se você o adora em espírito e em verdade. Aí mesmo dentro da sua casa agora, você pode fazer da sua casa um altar. Aliás, o altar é você. O apóstolo Paulo disse que nós somos o templo do Deus vivo. 1 Coríntios 3, Paulo disse, vós sois o templo de Deus. Você já viu isso em Coríntios? 1 Coríntios 3, Paulo disse, vós sois o santuário de Deus. Olha só o que ele disse aqui, ó. Não sabeis que sois santuário e que o Deus não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo não habita no templo físico onde você congrega. O Espírito Santo não habita naquele tabernáculo bonito, seja ele simples, seja ele aconchegante, com ar-condicionado ou com ventilador de teto. O Espírito Santo habita em você. Portanto, Jesus disse, onde estiver duas ou mais
pessoas reunidas em meu nome. Ele não fala de igreja, ele fala de pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu falo todas estas coisas para fortalecer você. A exemplo da preocupação daquela senhora dizendo, pastor, teve um pastor X que disse que se nós não congregarmos, nós perderemos a salvação. Não, meu amigo, cada caso é um caso. E aquela pessoa que mora numa cidade muito distante? E aquela pessoa que não adaptou em nenhuma igreja, mas adaptou com a gente? Ela ama o que nós fazemos. Ou ela ama outro pastor que prega, e ela fala, nossa, o pastor fulano de tal é o meu pastor. Apesar de eu não ter, não falar com ele pessoalmente, mas ele é o meu pastor. Eu tenho vários pastores que eu admiro, que eu acompanho, que tudo que eles escrevem eu leio, tudo que eles postam eu vejo, sabe? Alguns brasileiros, outros americanos. Sabe por quê? Porque a inspiração para nós, sabe? A inspiração para nós. Por exemplo, essa pergunta que a senhora, que o pastor respondeu, dizendo, não, se você não congrega, você vai para o inferno. Como é que David Yong-Shu, o pastor coreano que faleceu, da maior igreja do mundo, como é que ele responderia essa pergunta? Se a maioria dos membros da igreja dele acompanhava de forma online o culto dele, pois não ter condições de reunir todos no templo, no santuário. Tá entendendo? Então, assim, é questão de você melhorar a sua mentalidade e não ficar pensando no que essas pessoas dizem, não. Tem gente que fala muito de santidade, mas no fundo não tem nada a ver com santidade. É triste, né? Ultimamente nós temos visto pessoas que a gente tinha uma admiração, assim, pela santidade delas. Depois, no fundo, fomos descobrir coisas que eu nem queria escutar. Nem quis saber. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Então, Jesus está dizendo aqui para nós que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Terminando aqui, ele disse então, Deus é espírito, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é material. Deus não é templo físico. Deus não é instituição. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para ser os seus verdadeiros adoradores. Nós vamos orar por todos vocês, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Aqui está a minha água. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sua palavra diz que o Senhor é Espírito e que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós, e que o templo do Espírito Santo que somos nós, somos sagrados, e que só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda edificação, toda majestade seja dada ao Senhor, que é digno. Pai, eu venho unir a minha fé. Eu tenho pessoas em vários lugares, cidades, interior, pessoas que me acompanham na fazenda, no sítio. Eu tenho pessoas lá em Nacipe Raidã, uma cidade que alguns nem nunca ouviram falar, lá em Peçanha, lá em Guanhães, pessoas lá em Divinópolis, pessoas lá em Sapucaia, pessoas no interior do Pará, interior do Amazonas, interior do Tocantins. Meu Pai, pessoas que nos acompanham dizendo, Deus, louvado seja o teu nome, pela disponibilidade do pastor de todo domingo trazer uma mensagem para nós. Porque é por esta mensagem que eu sobrevivo, é por essa mensagem que eu me edifico, é por essa mensagem que eu me levanto a cada dia. Pai, eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo e encarecidamente, coloca as tuas mãos nesta água que vamos beber, unge esta água que vamos tomar, e cada pessoa, meu querido Pai, que beber desta água, eu quero que ela seja abençoada.
eu quero que ela receba a tua graça, eu quero que ela receba o teu poder. Oh, serão todos abençoadas, serão todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, consagra toda pessoa que ora conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Pode agora beber da água, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Respira fundo e diga muito obrigado, Deus. Qualquer dia eu vou trazer aqui no programa um pouquinho, mostrar para você um pouquinho da nossa igreja, o dia a dia, para você ver, saber, né? Porque eu venho aqui, falo da Igreja Identidade de Cristo, aí eu vou mostrar para você um pouquinho do que está acontecendo na nossa igreja, tá? Acho que no próximo programa, no próximo domingo, eu já trago algumas imagens para você do que nós estamos fazendo, até para você saber para onde estamos indo e do que estamos falando, tá bom? Se você deseja, de alguma forma, também ser um dizimista ou um colaborador, um semeador, eu sempre deixo aí o número da igreja, que é o Pix. Hoje é o Pix, né? Tudo hoje é Pix, não se fala mais em outra coisa. Então, tá aí a chave, você anota, salva ela no seu celular, e o dia que você tiver condições, seja com seu dízimo, seja fiel. Você gostaria que nós fizéssemos mais, para mais pessoas? Bom, eu não pedi para Deus, mas quem sabe um dia nós até podemos colocar tudo o que estamos fazendo aqui na televisão para ajudar pessoas, né? Deus sabe, de modo nacional. Eu tenho orado para Deus que aonde eu estiver, eu seja útil para as pessoas. Em Mato Grosso, Cuiabá, nós temos um programa na TV, né? E eu tenho orado para esse programa avançar. Quem sabe esse avanço vai ultrapassar os limites estaduais e intermunicipais e chegar em outros lugares e alcançar outras pessoas. Mas eu tenho certeza que tudo será feito pela mão de Deus, pela graça do Espírito Santo e de acordo com o que o Senhor tem de propósito para nós, até chegar em outros lugares. Eu tenho um sonho muito grande. Eu falo sempre para os amigos, eu quero voltar na África e o dia que eu chegar no aeroporto de Johannesburg, novamente, entrando na África do Sul, que passar a imigração, eu vou dar uma de doido e vou gritar muito forte, dizer, África, voltei, sabe? E eu vou fazer um trabalho lá, vou levar uma palavra lá para eles e tenho um sonho de um dia levar Bíblias e distribuir Bíblias gratuitamente lá para todo mundo, principalmente os que me conhecem. Eu vou chegar na comunidade, eu vou chegar dentro da comunidade lá e vou gritar, aqui está o pastor Joseph, e vou filmar, e você vai ver gente vindo correndo de todo lado. Você vê o legado que ficou para trás lá, que nós deixamos. Eu quero que você nos ajude a ajudar essas pessoas em breve, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu volto na quarta-feira com mais um programa da Igreja Identidade de Cristo. Também eu retorno no próximo domingo com todos vocês. E na sexta-feira também tem o nosso culto no mesmo horário. Espírito Santo lhe abençoe. Obrigado pelo carinho. Até lá, em nome de Jesus.